Perseguição. A solidariedade humana é um patrimônio que certamente precisa ser considerado, precisa ser reenfatizado e algo do que nós não podemos abrir mão. É impressionante que as diversas peculiaridades, identidades, referências particularizantes que existem no nosso mundo fazem com que nós tenhamos certas fronteiras e distanciamentos de diversos tipos de comunidades que traduzem assim uma certa diversidade da realidade humana, desse universo antropológico que glorifica o Deus Criador, que é tão enfatizado por Paulo em Atos 17, por exemplo, e aponta para essa universalidade do agir de Deus na história humana, mas ao mesmo tempo nos traz uma preocupação quando essas diferenças levantam uma postura de oposição, de rejeição e até mesmo de ódio e explícita perseguição. Nós temos uma história humana marcada por conflitos, por opressão, por escravidão. Em diversas épocas do transcurso das realizações humanas que realmente nos assustam. E quando nós observamos a própria história bíblica, vamos ver que a identidade do Israel bíblico se define a partir da libertação da escravidão no momento em que aquele povo sofria um tipo terrível de perseguição. A fé cristã nasce nesse ambiente, uma espécie de império totalitário que tentava reduzir a zero qualquer diferença ameaçadora ao controle do imperador. Nós vamos observar que, de maneira cruel e terrível, esse cristianismo primitivo era perseguido e perseguido de maneira atroz e sem qualquer misericórdia. O impressionante é que em pleno século XXI, em época de tantas realizações tecnológicas, progresso, de certa forma único na trajetória científica humana, nós temos as informações nítidas que nas últimas décadas, não só a perseguição, especialmente aos cristãos, é claro que não é unicamente aos cristãos, há minorias em vários lugares do mundo que sofrem restrições, abuso, crueldade e até mesmo assassinatos deliberados, mas o contexto da realidade da fé cristã hoje chama a nossa atenção. É impressionante que muitas autoridades do contexto mundial parecem insensíveis. Existe às vezes até mesmo uma omissão dos próprios cristãos em relação a essa situação. Nós sabemos que a realidade da perseguição é algo que as Escrituras já tinham nos falado sobre isso. E os cristãos, exatamente pela sua condição de expressarem amor ao próximo e não reagirem com violência a partir dos ensinos do próprio Jesus, muitas vezes são mais amplamente vitimizados. Não devemos temer a perseguição, não podemos ficar desanimados. A experiência mostra que o reino de Deus cresce com mais força, até mesmo no meio da própria perseguição, mas em nome dos direitos humanos, em nome da responsabilidade de fraternidade mútua, convivência entre todas as pessoas desse mundo, é necessário que autoridades, pessoas de bem e cristãos convictos digam juntamente comigo em coro bem alto: chega, basta de perseguição. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos e o louvamos, dando graças em especial pelas mulheres da nossa comunidade. Que você seja sal e luz por onde quer que você passe. E que Deus cuide da saúde do nosso país, de cada um de nós. Vamos louvar juntos.
peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos revelei. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Neste momento de agradecimento, eu queria agradecer a Deus por todos os feitos que Ele tem feito na minha vida e na vida de todos nós. Agradecer a Deus pela família, né, pela minha família, meu esposo e minhas filhas. E agradecer a Deus pela IBNU, que tem feito grande diferença na minha vida, e a IBNU Flórida, que já tem feito grande diferença na vida de muitos. Obrigado e que todos possam agradecer a Deus nesse dia maravilhoso.
dia, você que está aí ouvindo nossa programação especial do Dia das Mulheres. Eu quero te cumprimentar e nesse momento nós vamos colocar diante do Senhor os nossos sonhos, as nossas frustrações, as nossas ambições, o nosso pedido especial e aquele pedido que está no seu coração que só você e o Pai sabem. Nós vamos entrar na presença do Pai. Eu quero que você feche os olhos agora, se concentre e faça de conta que você está entrando na casa do Senhor e Ele levanta o rosto para você e vai ouvir a sua oração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia tão especial, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia dura para sempre, ela paga as nossas transgressões. Porque o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. Ó Pai querido, eu te peço que tu abençoes agora essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Essa mulher, Senhor, que tem sonhos, essa dona de casa, essa profissional, Senhor. Essa mulher que cuida das suas ovelhinhas, Senhor. Essa mulher que tem trabalhado com as crianças na igreja, Senhor. Essa mulher que tem dado da sua vida para a tua obra. Ó Senhor, por todas aquelas pessoas e aquelas mulheres que tenham maridos, tenham filhos, tenham seus pais, seus irmãos, tenham o seu lar. E por aquelas que são sozinhas, Senhor, mas não abandonadas, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é Pai de todos nós. Pai, nós queremos te louvar e agradecer pela tua bondade nas nossas vidas, pela tua graça generosa, Senhor, de estarmos vivos hoje para dizer muito obrigada, Pai. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo lar que temos, Senhor, pela casa que temos aconchegante, Senhor, pela tua providência, Senhor, que nunca nos faltou o pão de cada dia. Obrigada por tudo isso, Senhor. Obrigada por nossos trabalhos, Senhor. Obrigada por aquelas que estão procurando, Senhor, um trabalho e eu sei que a tua boa mão vai chegar até elas, Senhor. Abre portas, Senhor. Destranca, Senhor, as portas travadas, Senhor. Tira as barreiras que impedem essas mulheres e essas famílias de atingirem seu objetivo, Senhor. Ó Jesus, que possamos ser dispenseiros da Tua graça onde quer que estejamos, mas para isso, Senhor, ajuda-nos a abrir as portas e ter um comportamento, Senhor, que reflita Jesus Cristo nas nossas vidas. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os pastores, Senhor, abençoa, Senhor, cada um que está cuidando da Tua casa, Senhor, e cada uma dessas mulheres que tem cuidado da sua casa e da Tua casa, Senhor. Ó Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos visão, Senhor, de negócios, dá-nos visão, Senhor, de como devemos e podemos mudar as coisas, Senhor. Sustenta-nos, dá-nos sabedoria dos céus e dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Ó Jesus, enche com o Teu Santo Espírito o coração de cada uma delas, que nesse momento, Senhor, haja alegria, haja paz, esperança, Senhor, saúde e a certeza de que nós temos um Cristo Salvador, um Senhor que morreu por nós e nos prometeu a vida eterna, Senhor, e um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, que levanta o rosto para as nossas orações. Abençoa Teus servos, os pastores da igreja, todas as filiais da nossa igreja, Senhor. Abençoa as mulheres onde quer que estejam e todos aqueles, Senhor, que professam o Seu nome, que possam professar, Senhor, com decência, com seriedade, Senhor, e muita transparência servindo ao Rei. Obrigado por esse dia. Obrigada por essas vidas que estão nos ouvindo, Senhor. Obrigada por essas mulheres que estão orando conosco, Senhor. Nesse momento, toca-os com Teu Santo Espírito, Senhor. Que haja tanta alegria, que haja paz, que elas possam ser, Senhor, abençoadas, Senhor. Desce, Senhor, o óleo da bênção dos céus e unge as Tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Que
Olá, amados amigos e irmãos. Primeiramente, meus parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E agora eu quero fazer o meu momento de gratidão a Deus. Gratidão pela vida, pela saúde, pela família. E como família temos experimentado da graça e da misericórdia de Deus. Posso dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Outro motivo de gratidão são pelas mídias digitais. Através das lives, dos aplicativos, participando dos geeks. Tenho tido a oportunidade de conhecer muitos missionários que estão espalhados pelo mundo, ouvir deles das dificuldades e dos desafios que eles estão enfrentando, saber da obra que Deus está fazendo pelo mundo afora através do seu povo e assim poder orar mais especificamente. Confesso que tem sido gratificante. Quero dizer a todos que Deus continue nos abençoando e até a próxima. A IBNU tem feito todos os esforços para cumprir a missão deixada pelo nosso Senhor Jesus, como nós vemos lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando o grego vai nos dizer que não é ide, mas é enquanto nós estivermos indo, é na nossa caminhada, nós devemos fazer discípulos. Ou seja, essa é uma tarefa que não acaba, essa é uma tarefa contínua, essa é uma tarefa que nós devemos levar até o final da nossa vida. E é isso que a IBNU tem tentado fazer, e nós queremos desde já agradecer a todos os que têm contribuído para esse ministério, todos os que têm contribuído para as ações que a IBNU tem feito. Ontem, por exemplo, nós tivemos mais uma ação humanitária de entrega de alimentos aqui na cidade de São Paulo, no projeto API aqui. Nós também temos apoiado projetos humanitários em outros lugares do Brasil e projetos de evangelização, não apenas aqui em São Paulo, mas no Brasil e em vários lugares do mundo. Como vocês já viram, nós já fizemos algumas lives, inclusive, sobre isso. O objetivo, o foco principal da IBNU é ser uma comunidade saudável para um mundo melhor. Então, desde já nós queremos agradecer a todas as pessoas, todos os queridos irmãos e irmãs que têm dedicado parte dos seus recursos para a expansão desse reino, e queremos convidar, caso você ainda não tenha feito isso, ou caso você já tenha feito isso há algum tempo e não tenha feito mais, a colocar não apenas uma parte, mas colocar tudo o que você tem diante do Senhor. Você colocar toda a sua vida, todo o seu intelecto, todas as suas capacidades, todos os seus bens, todas as suas riquezas nas mãos do Senhor, porque Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é quem nos concede todas as bênçãos. Então, coloque isso diante do Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor, para que Ele possa te orientar onde você deve caminhar e como você deve investir o seu tempo, o seu intelecto e as suas riquezas. Vamos orar por isso nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado de formas que nós não podemos contar, e nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem aberto portas, e nós, ó Pai, como tua igreja, como teus filhos, queremos obedecer a mensagem de Cristo Jesus. Nós queremos sim transformar a sociedade e as comunidades em que estamos inseridos através do teu amor, através do Evangelho. E nós queremos, ó Pai, continuar fazendo isso através dos missionários, através
das ações humanitárias, mas também através da nossa vida. Que a nossa vida, ó Pai, possa realmente gerar impacto nas pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam ver realmente a transformação que o Evangelho trouxe, a transformação que o Teu amor através de Cristo Jesus trouxe a cada um de nós. Ó Pai, nesse momento queremos Te agradecer porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que dedicam parte daquilo que o Senhor entregou a eles na manutenção da Tua obra, para que nós possamos continuar expandindo e atingindo mais pessoas, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor derrame da Tua sabedoria, a sabedoria através do Teu Santo Espírito, para que tudo que nós formos fazer com as nossas capacidades, com as nossas riquezas, seja para a honra e glória do Teu nome e focado, ó Pai, nessa missão de transformar vidas através da mensagem do Evangelho. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É com muita alegria que nós, na nossa celebração de hoje, louvamos a Deus, agradecemos pela sua bondade, pela sua graça, pelas bênçãos e colocamos o nosso coração diante do Criador, do nosso Redentor, e queremos nesta hora dar glória a Deus através da atenção especial que o nosso coração precisa dar à sua palavra, à sua revelação, à sua diretriz para a nossa vida. E hoje, quando nós estamos pensando em tantos lugares do nosso planeta, da condição das mulheres, nas suas lutas, nas suas qualidades, dificuldades, falhas, é muito importante pensar sobre qual é a palavra divina que tem uma diretriz para como lidar com a questão feminina, daquilo que envolve essa criatividade especial de Deus, que criou homem e mulher como parceiros no projeto da criação e da redenção, né? Ao grande louvor a Deus pela sua criatividade e pela beleza do seu projeto extraordinário. Zahar u'nekevah bara otam. Homem e mulher os criou, diz o livro de Gênesis. E nós vamos hoje pensar de uma maneira tão peculiar e tratando de um texto que dificilmente a gente gosta de ler na Bíblia, né? Vamos pensar aí sobre de prostituta até a graça absoluta, entre a condição de prostituta até chegar a desfrutar da graça absoluta. Vamos ver o que nos diz a história de Tamar, que aparece em Gênesis capítulo 38. E antes da gente prestar atenção a esse texto, eu acho que é bem importante a gente pensar como a Bíblia traz uma palavra extraordinária sobre a realidade feminina. É curioso como na nossa trajetória, tanto no contexto recente como mais antigo, é muito comum tentar aprisionar a mulher a figura de um determinado estereótipo, né? Ou aquela mulher da era vitoriana, ou a mulher de perfil feminista, ou a mulher nos limites do romantismo, ou a mulher no contexto maternal, ou a mulher no contexto de oposição a tudo que envolve o mundo masculino. É curioso como a Bíblia tem um caminho bem diferente para essa proposta. A gente tem a famosa, né, palavra de Provérbios 31, a dita mulher virtuosa, Eshet Chayil, que na verdade quer dizer mulher de fibra, mulher guerreira. NVI diz mulher exemplar, e a gente vai ver Deus trabalhando na vida de mulheres que são principalmente mães, mulheres que são esposas, mulheres que são guerreiras, generais de batalha, mulheres que aparecem como viúvas, mulheres que sabem ensinar muito bem, mulheres que têm grande sofrimento na sua história amorosa, mulheres que trabalham de maneira corajosa a enfrentar o imperador, o indivíduo que é dono do mundo. É muito impressionante esse caminho de diversidade. Então não existe a mulher na Bíblia, existem as diversas mulheres com as suas peculiaridades, com seus dons diferentes, sem estarem estereotipadas como um determinado tipo de pessoa específica, desde
a profetisa Hulda, até mesmo a grande guerreira Débora, a adolescente Maria, que vai ser a mãe de Jesus, a mulher samaritana, Priscila. São tantos exemplos impressionantes que de fato a gente vai ver que na hora de falar da mulher ninguém pode meter a colher, porque só Deus pode nos dar uma diretriz adequada sobre a questão. E falando sobre Tamar, é interessante o que diz o texto em Gênesis 38. A Bíblia diz o seguinte: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá, sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Vamos até aí, a gente continua a nossa leitura na sequência aqui do texto de Gênesis 38. O que nós observamos nessa história? A primeira coisa que chama a atenção é esse capítulo de Gênesis 38 está num lugar muito estranho. Se você leu a Bíblia com atenção, você estuda o livro de Gênesis, e Gênesis assim tem duas divisões muito claras. É Gênesis de 1 a 11, né, que é a história do início de todas as coisas, e depois a história dos patriarcas, que começa no capítulo 12, e lá nós vamos ter uma atenção especial dada a Abraão até o capítulo 25. Depois nós temos ali uma transição, né, que envolve a figura de Isaac, que começa a aparecer no capítulo 21, 22 especificamente, e termina no 26. Isaac não tem uma atenção especial, e depois Gênesis se concentra na história de Jacó, que vai do capítulo 27 até especificamente 35, mas com desfecho no 36, quando a gente vê lá o detalhamento sobre a genealogia de Esaú. Quando a gente chega no 37, nós temos o momento do desfecho de Gênesis voltado para a história de José. 37 até 50, e de repente capítulo 38 aparece no meio, uma história assim inusitada. Parece que ele interrompe a narrativa de José, que nós temos no 37 e no 39. E é curioso porque isso acontece. Os estudiosos parecem muitas vezes destacar o fato de que enquanto coisas extraordinárias, apesar de muito sofridas, estão acontecendo com José, do outro lado as coisas acontecem aqui na vida de Judá. E a gente olhando, por exemplo, para o capítulo 35, fala da confusão, né, da família de Jacó, que ela tem um monte de problemas, e aí parece que o 38 entra para dar um enfoque maior nessa situação, ou seja, é um capítulo intencionalmente destacado, que a gente olhando para ele parece que não teria lugar para colocar em Gênesis, e ele aparece aí numa espécie de relato paralelo, enquanto aquilo que acontece lá na ida para o Egito da própria pessoa de José e a sua grande narrativa histórica que Gênesis dá atenção. E aí o que nós vemos? Judá, né, que é o quarto filho de Jacó, cujo nome é especial porque significa louvor, tem a ver com adorar, né? E ele aparece com um certo destaque,
No entanto, a gente olha a trajetória de Judá e ela é problemática. Você vê no começo de Gênesis 38, quando a gente lê o que o texto tem a nos dizer, nós vamos ver o primeiro problema que aparece no texto e que é a intenção de Gênesis mostrar que Judá encontrou a filha de um cananeu, de um cananita chamado Suá, e casou-se com ela, e daí ele teve 3 filhos. Qual é a primeira questão que aparece aqui em Gênesis 38? É o fato de que o conselho divino de que não dá para misturar aquilo que se conhece sobre Deus com a realidade de um povo que não conhece a Deus, aparece quando Judá se casa com uma cananita, filha desse Suá. Bom, os cananeus eram uma designação, na verdade, genérica para diversos povos que haviam na terra de Canaã, mas povos pagãos, idólatras, ligados aos cultos de fertilidade. E não há nada errado porque o povo é cananeu, isso não é uma discussão étnica. O problema é exatamente o modo de vida, né, o jeito de viver e de pensar, e aquela ideologia problemática, e aí a gente começa a ver, né, esse primeiro cenário que aparece aqui, de um contexto que deve merecer a nossa atenção, e eu chamo a atenção de todas as mulheres aqui para pensar sobre isso, de milhares e milhões de mulheres que vivem numa situação de cegueira espiritual no mundo. A gente só pode conduzir a nossa vida a partir de uma referência adequada da nossa relação com Deus, e assim como acontecia entre as mulheres cananitas, desde cedo levadas para esse ambiente de culto de fertilidade, né? Aquele ambiente terrível que variava entre prostituição sagrada e até sacrifício humano. Então você imagina o que é viver, pense agora comigo, em quantas pessoas, no caso homens e mulheres, mas com sofrimento maior para as mulheres, porque acabam sendo objeto do uso perverso de muitos homens no mundo, e essa realidade está presente aí. E olha que coisa maluca, Judá, que é filho de Jacó, cujo nome significa louvor, ele é que vai se envolver exatamente, vai escolher uma mulher cananita, né? E o livro de Gênesis trabalha muito isso, né, com o restante também do Pentateuco e dos livros históricos primeiros, como o povo de Israel corre um risco de voltar para essa realidade politeísta afastada do Deus único. Então eles não podem, não devem se envolver com essas mulheres, como foi o caso, por exemplo, de Esaú, que é exatamente o tio de Judá, né, como acontece nesses relatos mostrando como isso é um problema. Você lê Gênesis 34, a história de Diná, ali que acontece aquele problema entre os heveus, né, como é o caso de Siquém e Ramor, que é uma história terrível, né? A gente vê como essa relação de aproximação indevida causa problemas enormes, e é isso que aconteceu. O que a gente descobre então? Os filhos de Judá têm outra criação, têm outra formação. Nós vamos ver o texto falar de 3 nomes, Er, Onã e Selá. E, na verdade, nesse momento aparece a nossa conhecida Tamar, cujo nome tem a ver com tâmara, a ideia daquela palmeira que cresce ali na região semiárida, ou até mesmo a área bastante árida do Oriente Médio, né? E ela aparece ali e há toda uma discussão, né? Quem é essa Tamar? Ele escolhe ela para ser mulher do seu filho, que é Er. Há uma grande discussão e tem gente falando, não, ela pelo nome talvez seja israelita, é possível que sim, mas é muito mais provável. Eu acho que os estudiosos que têm essa proposta, eles estão corretas, que Tamar, de fato, também vem desse ambiente cananeu. E há vários elementos para a gente mostrar por que isso é uma realidade. E então, ela se casa e o que acontece? O filho de Judá, e aí é tão importante a gente ver como as mulheres têm um papel decisivo na formação, na educação e na
inspiração dos seus filhos, até porque na tenra idade, historicamente, elas sempre acabam tendo um contato próximo que envolve desde a questão dos elementos ligados aos aspectos afetivos, né, aos aspectos dos primeiros passos da vida, ao caminho da própria personalidade. Claro que o pai também é muito importante nos aspectos complementares aí, mas o que acontece? A gente observa que os filhos de Judá são muito maus. E Tamar vai ficar na mão deles, como milhares ou milhões de mulheres no mundo são companheiras, são casadas com homens maus e perversos que abusam delas emocionalmente, fazem coisas terríveis. E aí o que acontece? Como ele era muito perverso, a Bíblia não detalha, Deus abreviou a sua vida, né? Que alguém às vezes assusta com isso, mas a gente sabe que tem gente destinada ao mal na sua própria intenção, ele se compromete com a perversidade, e para os que estão à sua volta, né, o fim de um Herodes, um fim de um Hitler, um fim de um assassino em massa, né, de um Stalin, de um faraó perverso, é um descanso para aqueles que são oprimidos e assassinados diariamente. Então a vida de ele é abreviada, e o que acontece é interessante. Aquela realidade que se torna uma lei depois muito bem detalhada e definida na própria revelação divina dada a Moisés, já aparece aqui como uma realidade presente quando a mulher, né, perdia ali o marido para que ela não ficasse abandonada, para que se desse continuidade, né, ao nome da família do irmão. Ela se casava com o seu cunhado, né? O cunhado se tornava responsável por ela, a famosa lei do levirato, que é discutida com detalhes depois, mais adiante. E é isso que acontece, ela vai casar com Onã. Mas olha que coisa interessante. Onã, também filho de Cananita, juntamente com Judá, tendo uma cabeça e uma formação diferente, ele também não está interessado nessas leis que tem a ver com essa atitude altruísta e com o benefício da família e da comunidade. Portanto, ele vai vai interromper o ato íntimo com a intenção clara de não deixar descendente para o seu irmão. E a Bíblia diz que o Senhor reprova a sua atitude egocêntrica, narcisista, indevida, e ele também tem a sua vida abreviada. E aí nós vamos ver na figura de Tamar realmente um caso complicado. Você imagina o que é isso, né? Uma mulher de origem cananita, casada com alguém do contexto israelita, que parece que não tem tanta firmeza na sua vida, e aí, tendo passado, né, com essa família mista e complicada, aí perde 2 maridos, fica viúva. Você imagina como é que é a cabeça, como é que é o jeito de ser e de pensar de uma mulher nessas condições. E aqui a gente tem o nosso olhar de misericórdia, né, por essa situação que é análoga ao sofrimento de muitas mulheres que, dando passos não tão sábios na vida, tomaram decisões ou foram envolvidas em decisões de outros que simplesmente acabou com a sua vida. E aí, o terceiro filho chama-se Selá, mas ele é ainda muito novo. Então, o sogro, que é o Judá, chega para Tamar e diz: você fica aí como viúva, vamos aguardar o Selá crescer e depois a gente resolve a sua situação. É uma coisa assustadora, né? Essa espera sem fim, que a gente não sabe quando vai acabar, que encontra aí a trajetória de Tamar e que é semelhante à vida de tantas mulheres em todo o mundo. E o que é que vai acontecer? Vamos ver de volta aqui. Vamos ver o que Gênesis 38 vai mostrar e vai nos ensinar sobre a realidade crua da vida, onde histórias reais que marcam a nossa realidade são importantes para o entendimento do que a gente precisa saber. Eu acho impressionante a Bíblia como o seu senso de realismo, ela realmente fala
do cotidiano, do dia a dia. Tempos depois, diz a Bíblia a partir do verso 12, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tímina com seu amigo Ira, o Adulamita. Então você imagina, agora Judá também perde a esposa e ele está viúvo, né? Tem Judá viúvo e tem Tamar viúva, e ele vai lá na região aí que fica na área hoje ali da chamada Judéia, área judaíta, e vai lá ver os seus rebanhos, né? E ele então vai, quando foi dito a Tamar, o seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas. E ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com o véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Naim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Olha que história mais estranha. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: você vai me deixar alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia eu devo lhe dar? Ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e ele a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Naim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Judá então disse: fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Que história mais estranha e diferente nós vamos encontrar aqui. O que a gente observa? Tamar se encontra, como acontece com a história de tanta gente e particularmente de tantas mulheres no mundo, no momento de desespero e de uma atitude impensada. Quantas vezes eu conversei com mulheres que acabaram se envolvendo com um indivíduo inadequado, perverso, que as maltratou, abusou fisicamente, abusou psicologicamente, fez coisas terríveis, e elas simplesmente tomaram a atitude de se envolver ali de maneira completamente impensada e refletida. E aí, em muitas situações, a pessoa fica sozinha no mundo, sem ter para onde correr. E é o que a gente vê. E é interessante como a Bíblia dá uma atenção particular a isso. Essa mulher que conhece razoavelmente a realidade do Deus de Israel e que tem essa origem gentílica e que agora fica sozinha e foi abandonada. Como acontece com muitas mulheres que cometeram erros e equívocos e depois, nesse cenário, ficam perdidas e sem saber como tomar decisão na vida. E como a gente vê hoje, a realidade não é diferente. Tamar, no desespero, resolve ter uma atitude de prostituta. E olha que é curioso aqui, porque ela está com raiva do sogro, porque o sogro esqueceu dela, abandonou, largou para lá, não quer saber se ela está bem ou não está. Ela não tem futuro. Já imaginou o que é viver sem nenhuma perspectiva do que vai acontecer daqui para frente, numa sociedade onde o protagonismo é totalmente masculino, onde você não tem perspectiva nenhuma? Ela fica assim, e naquele desatino, naquele momento de desespero, sabe aquela coisa da pessoa que estava lá na hora da balada e tomou uma coisa a mais e saiu com não sei quem e passou pela a situação mais complicada da sua vida? É isso que a gente vê aqui, um quadro semelhante. Ela então, desesperada, vai lá, fica na estrada, se posiciona como prostituta, e Judá está sozinho, está viúvo,
num contexto onde a moralidade não está sintonizada com princípios que a gente vai ver cristalizado na Bíblia depois, Judá vai lá e ela faz toda a negociação com ele. Olha que coisa impressionante, né? Ele se deita com ela sem qualquer elemento afetivo, tanto é que ele nem sabe que foi ela, porque ela está com o rosto coberto, né? Então você imagina o cenário assim terrível e complicado que a gente vê, e acontece essa situação. E é interessante que ela, como acontece com diversas mulheres, por questão de sobrevivência, de tentar lidar com a questão até mesmo do sustento do dia a dia, numa atitude, vamos dizer assim, bem pensada, ela diz, não, olha, escuta, eu quero que o senhor pague os meus serviços, mas me mande, né, depois, mas me deixa aqui, né, os seus documentos, que são o selo e o cajado. Judá, então, não tem alternativa, deixa com ela, né, aquilo que envolve o seu cajado e o seu selo, e termina isso, ele volta lá para tentar resolver e pagar pelos seus serviços, conforme a gente vê. E é interessante que a pergunta que ele faz envolve uma certa mudança. Olha que coisa interessante. Ele não pergunta se vocês viram a prostituta aqui. A palavra prostituta em hebraico, a primeira palavra é a palavra zoná. Mas a palavra que Judá vai usar no texto é a palavra kedeshá. Kedeshá soa como kadosh, como kadash, que tem a ver com santo, com sagrado. Por quê? Corretamente traduzido aqui no texto, é uma prostituta cultual. Por que prostituta cultual? Porque no mundo cananita, no mundo em honra a Azerá, a Astarte, né, que é a consorte de Baal, nos cultos, quando havia festas ligadas à fertilidade por causa da colheita, onde o pessoal ficava todo mundo à vontade, ia celebrar essa fertilidade da maneira absolutamente licenciosa, a gente vê que essas pessoas, essas prostitutas, eram vistas como, vamos dizer, prostitutas meio de elite, né? De posição mais elevada nesse contexto cananita de celebração de fertilidade. Então o Judá, não querendo assim dizer, olha, eu saí com qualquer pessoa da rua aí que não tem valor nenhum, não, ó, eu fui no ambiente mais elevado. Vocês por acaso viram, não a Zoná, mas a Kedeshá, né? Vocês viram a Sagrada por aí, né? Que coisa impressionante. Você já reparou como a Bíblia realmente trata da história, da vida das pessoas nos ambientes que a gente jamais imaginaria, né? Mostrando como Deus se mostra presente nas histórias mais complicadas e sem solução que a gente pode encontrar na trajetória humana. E aí, então, olha, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, como assim tem, né? Ou seja, ele fica surpreso e ele diz, ó, sabe uma coisa, eu vim aqui para pagar, né? Para acertar as contas, se ela não está, tudo bem, eu pelo menos tentei fazer isso. E aí, o que acontece? Olha só que coisa interessante, a sequência do texto, o que é que a Bíblia vai nos dizer. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos dessa novela Judá e Tamar, que certamente tem muito a nos informar. O texto diz o seguinte, que cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Uau! É muito interessante como a história das mulheres está muito ligada à sua dignidade, marcada pelo tipo de relação que elas têm com o universo masculino. Parece que em grande parte as mulheres lhes é negada uma certa identidade de dignidade fora dessa relação. É como elas fossem permanentemente satélites dessa realidade. E aqui a gente vê esse cenário que muitas vezes nos mostra, assim como
homens bondosos, responsáveis, que tratam bem as mulheres e são parceiros na caminhada, há homens que se deixam trair com a sua atitude dupla e hipócrita. E é o que acontece com Judá. O Judá que foi lá passear, que saiu com a prostituta, que fez o que fez, que abandonou a sua nora, quando ele ouve dizer, olha, sua nora engravidou, é doideira a resposta dele. Vamos queimar ela viva. E isso nos leva a pensar como a atitude de muita gente religiosa para com os erros e os pecados, particularmente da sexualidade, é uma reação problemática. Não é que esses erros não sejam pecado, não é que essas coisas não precisem de correção e de realinhamento, é que a reação é algo assim que parece sugerir que o problema está também dentro da pessoa. Você vai se lembrar, por exemplo, a história lá da mulher pega em adultério, que levam para Jesus para que ela seja apedrejada, e como é que Jesus reage em relação a isso. E aqui nós temos uma situação semelhante e que mostra para a gente como muitas vezes nos ambientes religiosos, em vez de haver uma atitude na tentativa de restaurar, recuperar e trazer de volta a pessoa no seu relacionamento com Deus, a resposta muitas vezes é: vamos queimar vivo. Ao mesmo tempo em que Judá tem os seus próprios problemas descritos. É tão impressionante como certas pessoas são tão duras com certos tipos de erros que estão presentes na sua própria vida. Esse sinal de uma crítica acentuada pode revelar um problema muitas vezes presente na vida da própria pessoa. E Judá faz isso. E a sagacidade de Tamar aparece aqui. Ok, tá tudo bem. Só que é o seguinte, tá aqui o SIC, o RG, o Instagram, todos os detalhes, a página pessoal do pai da criança, e aí Judá observa a situação e é impressionante o que vai acontecer. E acho interessante isso na Bíblia, porque toda história ruim, toda história estranha, todos os desencontros causados pelas escolhas humanas equivocadas são uma oportunidade para a ação extraordinária de Deus na nossa vida. Apesar da atitude covarde e hipócrita de Judá diante da mulher desesperada e pecadora, aquela que se fez prostituta, diante de uma situação de terrível luta, agora é hora de aparecer a oportunidade de ver o que é graça absoluta. Olha o que vai acontecer no texto. Quando isso acontece, a Bíblia nos diz que Judá os reconheceu, verso 26, e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. É muito valioso ver o que vai acontecer aqui no texto, porque a partir da experiência desastrosa de Judá e Tamar, uma coisa assim que é assustadora, uma história que a gente nem quer ler de noite para poder dormir direito, nós vamos ver que quando Judá é confrontado com a realidade, Judá vai dizer uma frase que é surpreendente, porque ele é israelita, ele é filho de Jacó. Ela tem origem cananita. Ela é simplesmente uma viúva abandonada sem esperança de vida. Ele poderia, talvez, dizer: não, você roubou essas coisas, isso é mentira, não tem como fazer exame de DNA.
Ele está numa posição de protagonismo. Na hora que ele é confrontado, Judá finalmente se arrepende e diz: é de fato, quem está errado aqui sou eu. E essa é uma realidade que precisa estar presente na vida de homens e mulheres nesse mundo de conflitos e oposições desnecessárias. O mundo só vai adiante quando eu dou marcha ré e reconheço o meu erro, reconheço o meu pecado e entendo a minha necessidade de retratação e de arrependimento. E aí Judá vai dizer a frase que é a frase que emerge dessa história, quando ele diz: olha, ela é mais justa do que eu. Para ele dizer uma frase dessa, você não faz ideia qual é o custo nesse ambiente de protagonismo masculino e de honra pública, o que isso vai significar. Ele diz de fato: eu abandonei por completo. Eu devia ter visto a situação dela estar casada, eu nem me lembrei mais nada a respeito do assunto e ela então fez isso. E aí o que acontece? O que a gente faz quando tudo está perdido? A resposta é: a gente não tem muito a fazer. Quem faz é Deus. E é interessante. Se a gente não gostaria muito de ter uma gravidez indesejada no cenário da história, ainda mais uma gravidez não planejada, indesejada com gêmeos, parece que quanto mais a gente pensa que a coisa vai dar certo, aí é que ela dá mais errado. E o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que vão nascer aqui Pérez e Zerá. E a história é curiosa, né? Porque primeiro, na hora de nascer, os gêmeos estão lá, né, tentando achar um espaço para sair, e primeiro sai a mãozinha do Zerá, que recebe uma fita vermelha. E como a teologia de Gênesis trabalha isso com atenção, mostrando que não é pela força humana, não é pela expectativa social da época, não é pelas prerrogativas que os homens definem, mas pela ação divina. Depois o Pérez, que é o segundo, que vira o primeiro, que nasce, e ele vai ser o filho de Judá. E é tão interessante, e eu não entendo até hoje como e por que Deus faz isso. De uma história horrorosa, de uma mulher viúva desesperada que agiu como prostituta, Deus constrói uma história de graça absoluta. De tal maneira que é através de Judá. Eu esperaria, por exemplo, que Deus fosse fazer as coisas através de José. José que é maravilhoso. José que é um indivíduo extraordinário que todo mundo gosta de contar as suas histórias para crianças e adultos. Mas a história de Judá e Tamar, a gente tenta assim nem se lembrar. E exatamente através de Judá é que a bênção de Jacó chegará, conforme Gênesis 49. O cetro não se afastará de Judá. De maneira que a história redentiva no plano de salvação, né, tem essa conexão com essa história estranha que envolveu prostituição. De tal maneira que quando chega ali na frente, dá uma olhada comigo, por exemplo, quando a gente vai ver Deus atuando lá na frente, na história extraordinária de uma outra mulher, que é Ruth, a Moabita, que além de ser estrangeira, vem de um cenário ainda mais problemático, onde era comum sacrifício humano. Quando Ruth vai se casar com Boaz, o texto vai dizer o seguinte, lá em capítulo 4, verso 11, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, e com os filhos que o Senhor lhe concedeu dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. E na sequência, a genealogia do capítulo 4 começa, olha que coisa interessante, desde Pérez. Ele podia começar de outro lugar, podia selecionar outra pessoa, mas é exatamente o filho dessa história de prostituição sem sentido. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé
e Davi. A grande bênção de Deus para Israel no ponto máximo se dá no reinado de Davi e seu filho Salomão. E Davi, a sua conexão direta na história, vem exatamente de Pérez de Judá, mostrando como a ação da graça absoluta de Deus na história de Israel constrói o povo no seu momento de monarquia especial a partir dessa história inusitada. E quando a gente vai para ver esse plano davídico, lá na frente, no auge da história, com a vinda bendita do Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Novo Testamento abre em Mateus capítulo 1 e vai apresentar assim aquele quadro especial das pessoas mais importantes da fé. E lá aparecem 4 mulheres que vão estar em sintonia com a quinta, que é a própria Maria, mãe de Jesus. E entre elas, Mateus capítulo 1 faz questão de citar exatamente Tamar de Judá. É impressionante o texto porque ele logo no começo diz: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E Pérez gerou Esrom e assim por diante. Eu tenho bastante convicção de que a razão por que Mateus faz isso abre como a primeira mulher importante na história do rei Jesus, sendo Tamar. Primeiro porque ele queria dizer para todo mundo que o Messias chegou, e chegou para ser rei de homens e mulheres. Que homem e mulher não existe para estar numa batalha um contra o outro? Desde a criação e na redenção eles são complementares. E no mundo exclusivamente masculino era tão importante destacar a realidade da inclusão da mulher aqui. Além disso, Mateus está querendo dizer também que nesse ambiente do grande Messias, do grande rei das profecias hebraicas, estava incluída uma bênção que iam também atingir todos os gentios. E pensa bem, era muito difícil pensar numa mulher de perfil israelita, de alguma maneira ligada ali à descendência, já que Jacó teve tantos filhos, poderia ser uma delas, e é improvável que fosse, senão o texto diria, para a mulher ter a ideia de se vestir de prostituta, de fazer tudo isso que aconteceu, é praticamente certo que ela era de fato cananita. E aqui a gente vai ver que na genealogia de Jesus, uma mulher cananita, não só mulher, mas cananita que representa esse mundo gentílico que precisa da graça e do perdão e da salvação de Deus, mas uma mulher que no desespero cometeu loucuras, tomou atitudes desatinadas, desequilibradas, equivocadas, tentando salvar a sua vida, preencher o seu coração e cometendo pecados e pecados que atingiu a sua intimidade, atingiu a sua honra e colocavam a sua vida em perigo. E na hora de apresentar o quadro da grande chegada do grande rei, está lá, sorrindo para você e para mim hoje, com a sua história atingida pela graça de Deus, Tamar, que aparece como a mulher que nos revela que o Deus que conhece o coração, a luta, as dificuldades, os erros, os pecados das mulheres do mundo, que entende e tantas vezes até mesmo repreende as suas atitudes indevidas, é o Deus de toda graça. Então, neste dia especial, nós queremos dizer que Deus ama e quer agir na vida de todo tipo de mulher. Eu fico impressionado com Jesus, né, que socorre lá a viúva de Naim que perdeu seu filho único, que conversa com a mulher samaritana, que está sendo seguido de perto por Maria Madalena. Como é que Jesus tem uma atitude que atinge todo tipo de mulher? Da mesma maneira, a graça de Deus se estende a todas as mulheres do mundo, e aqui nós vemos que coisa impressionante é ver a atitude que começa
na vida de alguém que age como prostituta para experimentar a redenção através da graça absoluta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. E especialmente você, mulher, que ouve essa mensagem, que talvez tenha sua vida marcada por derrotas, por lutas, por dificuldades incompreensíveis, ouça a palavra de Deus de maneira extraordinária, da mesma maneira como Ruth ouviu um dia. Num cenário em que a sua vida estava absolutamente arrasada, ela conheceu o Deus que se revelou a Israel, sob cujas asas ela veio buscar abrigo. E aí ela talvez pensasse o seguinte: olha, no meu caso eu acho que é muito complicado. Eu não vou ter muito jeito, morando com uma viúva desamparada, já sendo viúva ainda quando muito jovem, morando numa terra estrangeira onde eu sou maltratada e mal recebida, recebendo todos os olhares de juízo e de condenação. Será que existe salvação? No dia em que ela casa com Boaz, a resposta do texto é: lembra o que Deus fez com Tamar, através da sua história, onde ele construiu uma família, de onde veio Pérez e toda a geração? Pois é, se Deus foi capaz de mudar a história de Tamar, não há condição difícil que ele não possa mudar para abençoar. Deus abençoe a nossa vida, nosso coração, e que todas as mulheres do mundo sejam abençoadas nesse dia com a palavra do Senhor. Amém. Bom dia, turma! Ai, que saudades! Eu tô com tantas saudades de estar com vocês, de contar história, de louvar, de brincar, comer um lanchinho e dar muitos abraços quentinhos. Mas tão cedo a gente não vai estar assim. Então, atenção, mamães e papais! Essa semana a gente vai começar uma coisa nova. A gente vai começar o Momento de Gratidão em Família. O momento de gratidão é um tempo para o papai, para a mamãe, para o filhinho, para a filhinha, para todo mundo da casa sentar e estudar um pouquinho da palavra de Deus. Vale sentar na sala, na mesa, no chão, em volta da cama antes de dormir. E o momento pode ser feito no domingo, depois da celebração online, ou qualquer outro dia da semana. Agora eu vou dar algumas dicas para você fazer o seu momento de gratidão em família em casa. Toda semana a gente vai enviar uma sugestão de louvor da turminha, mas vocês podem fazer 1, 2, 3, só depende da família quantos louvores. O vídeo vai continuar sendo postado no canal da IBNU no YouTube e nós vamos enviar o link por e-mail. A gente vai enviar algumas perguntas para ajudar na discussão em família, mas se ficar difícil responder alguma, envia pra gente que vai ter alguém da liderança para te ajudar. Decorar o versículo não é chato, é a forma mais rápida de ter a palavra de Deus no coração. Então, que tal fazer uma competição para ver quem em casa decora mais rápido o versículo? Na hora da oração, cada um vai fazer um pedido e vocês vão orar também pelo motivo de gratidão. Cada dia pode orar uma pessoa diferente da família e pode orar também as crianças. No final, a gente vai enviar também um link com uma sugestão de atividade. Você pode fazer ela qualquer dia da semana. E a gente vai gostar muito de receber uma foto de você fazendo atividade. Olá, turminha! Tudo bem por aí? Estamos no mês de março e o tema da IBNU esse mês é ensino. E o nosso ensino será Aprendendo sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Deus Criador. E você pode ir lá na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, conferir tudinho do jeito que aconteceu. Aqui a gente vai falar rapidinho com a ajuda da nossa máquina contadora de histórias. Vamos lá? No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Olha só, Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite.
Deus viu que ficou bom. E no segundo dia? Bem, no segundo dia, Deus fez separação entre as águas dos céus e as águas da terra. E esse foi o segundo dia. E Deus viu que ficou bom. No terceiro dia, Deus fez separação entre as águas e a terra seca. Olha aqui o mar. E aqui ele criou todas as plantinhas, as árvores que dão fruto. E esse foi o terceiro dia. Deus também viu que ficou bom. E no quarto dia? Bem, no quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia, a lua e as estrelinhas que a gente pode conferir à noite. Sim, Deus viu que ficou bom. E no quarto dia? Olha só! No quarto dia, Deus encheu os mares com os peixinhos grandes e pequenos nadando e as aves que voam pelo céu. Sim, Deus viu que ficou bom. E chegamos então no sexto dia, onde Deus criou os animais domésticos, os animais selvagens, aqueles que rastejam pelo chão, e Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus viu que ficou muito bom. E depois? Bem, Ele criou tudo em 6 dias. Mas olha que interessante, no dia 7, no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou de toda a obra da sua criação. E essa é a história da criação que você pode conferir essa semana lá na Bíblia com a sua família. E mais! Você também vai aprender a fazer essa máquina contadora de histórias juntinho com a sua família durante o seu momento de gratidão em família. Ok? Então agora nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer porque Ele criou todas as coisas. Meu Deus, quanta criatividade! E criou tudo com muito amor. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é demais. Quando a gente olha para tudo que o Senhor criou, a gente fica maravilhado. Nós queremos agradecer porque o Senhor criou tudo com tanto amor, com tanta perfeição. E o Senhor criou o homem e a mulher, criou cada um de nós, para que a gente pudesse ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Muito obrigada por todo o amor e carinho que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, olha, durante a semana, pegue aí no momento de gratidão, dê uma relembrada nessa história. E faça aí a máquina contadora de histórias. Depois você pode tirar uma foto e mandar para nós, tá bom? Eu tô curiosa para ver. Queridos, Deus abençoe uma semana para lá de especial. E até a semana que vem. Tchau, tchau! Vamos manter a nossa oração em favor do nosso querido Brasil e do mundo todo nesse momento mais difícil de pandemia, quando estamos na chamada fase vermelha e por isso todo cuidado é necessário. Aqui nós queremos confirmar, que vamos continuar tendo as nossas celebrações apenas online. Nós fizemos diversas celebrações presenciais no final de 2020, mas por enquanto não iremos retomar até que seja seguro para todos estarmos reunidos presencialmente. E falando nisso, nosso objetivo era ter o nosso batismo já na próxima semana e vamos aguardar um pouco mais
para que tudo seja feito com segurança. Então, aqueles que vão ser batizados, aguardem as nossas informações. Nessa semana nós tivemos a nossa reunião ministerial, uma reunião muito importante, reunião de planejamento e alinhamento, e foi uma reunião que demonstrou que, apesar desse momento de pandemia e de isolamento social que nós estamos vivendo, nós podemos sim realizar muita coisa para abençoar vidas, para a transformação das pessoas. Então nós queremos convidar você, talvez você ainda não faça parte do ministério na IBNU, talvez você esteja um pouco afastado porque a pandemia fez com que você tivesse um pouco mais de atividades na sua casa. Nós queremos convidar a você a se envolver novamente. Caso você queira participar, caso você queira contribuir para algum ministério, nós temos, por exemplo, a área do Ministério das Mulheres, Ministério dos Homens, Ministério de Casais e Famílias, nós temos Ministérios de Jovens e Adolescentes, Comunicação, Missão, Ensino. São tantos ministérios, tantas áreas ministeriais que você pode abençoar a vida de outras pessoas e também ser abençoado ao trabalhar conosco. Então nós convidamos você a entrar em contato conosco. Aqui embaixo está o telefone da conexão, pode mandar uma mensagem via Telegram, pode ligar, você pode se colocar à disposição para trabalhar e nós vamos encaminhar para o ministério que você quiser abençoar. A IBNU continua trabalhando a todo vapor e a gente quer agradecer de coração, né, as suas doações que envolve os nossos projetos missionários, humanitários e particularmente, mais uma vez, o projeto aí Apiaqui, quando nós estamos abençoando diversas famílias vulneráveis, especialmente nesse momento mais difícil. A nossa gratidão, Deus abençoe a sua vida e continue sendo parceiro com os projetos nos quais a IBNU está envolvida. E eu venho fazer um convite muito especial para você agora, nesse momento. Venha fazer parte dos nossos Geeks, Grupo IBNU na cidade, que agora já é Grupo IBNU no mundo. Afinal, já temos Geek na Flórida, abrindo um Geek agora no Japão e em breve Geek também na Europa. Então venha fazer parte, entre em contato com a nossa conexão através do nosso Telegram e participe você também de um desses Geeks que tem sido uma fonte segura, bênção na vida de tantas pessoas aqui na nossa cidade, aqui no nosso país e também agora em todo o mundo. Deus abençoe. Você precisa estar em sintonia com o Ensino IBNU. Aliás, esse mês é o mês do ensino. Nós estamos estudando e está muito legal o nosso curso de Atos e de Salmos. E é fácil, você não pode esquecer. Todo sábado e domingo às 7 da noite. Sábado é Salmos e domingo é Atos, e nós estamos aí nos aprofundando no ensinamento bíblico. Esse curso está livre, disponível aí no canal do YouTube da IBNU, no qual você deve se inscrever, mas também você pode certificá-lo através da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e ter acesso a todo o conteúdo de maneira diferenciada. Querendo mais informação, observe aí o nosso Telegram, entre em contato conosco, nós vamos dar toda a informação para você. Nós desejamos, no desfecho dessa nossa celebração, uma semana abençoada. Mais uma vez, que a graça de Deus abençoe todas as mulheres da IBNU, do Brasil e do mundo, e queremos que você fique sintonizado com a gente nos nossos cursos, nas nossas lives, no cumprimento da missão e no nosso envolvimento bastante aí definido do crescimento do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana para lá de especial.